a resolver questões desses assuntos, né? De gráfico e de estatística, né? Média, moda, mediana. Então, vamos começar a resolver uma questão aqui, ó, que seria essa, certo? Essa questão aqui é uma questão do Enem, certo? Não lembro o ano, mas é do Enem. Vou só botar aqui a minha mesa. Achei. Pronto. Então, de novo, né? Vamos lá. A tabela a seguir mostra a evolução, né, da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui, se você analisar a tabela, né, entender o que a tabela está passando, né, meio caminho andado para responder a questão. Então, aqui, ó, numa coluna tá as 5 empresas, né? Empresa alfinete, empresa bala, empresa chocolate, empresa pizzaria, empresa tecelagem. E aqui em 2009, 2010, 2011, a evolução da receita bruta anual, né, em milhares, certo? Lembrando que milhares é diferente de milhões, né? Mil, né? O número 1000 é 1 milhar. Lembrando, né? 1000 é 1 milhar. Então, quando ele fala milhares, né? Por exemplo, 200 milhares é 200 mil. Certo? É diferente de milhões, né? Milhões, 6 zeros. Bilhão, milhar e milhão. Certo? Se aqui fosse em milhões de reais, teria 200 milhões de reais. Como é em milhares de reais, é 200 mil, né? Porque 1000 é 1 milhar. Só para lembrar, beleza? Aí veio. Então, aqui, por exemplo, a empresa alfinete, né? Ela tinha, né? A receita bruta anual de 200 mil, depois 220, depois 240. Certo? Já a empresa bala tinha receita anual de 200, depois a receita anual aumentou para 230 mil e depois caiu para 200 de novo. E aqui você analisa a receita anual das 5 empresas, né, durante esses 3 anos. Certo? Então, vê, um investidor deseja comprar 2 das empresas. Ele vai querer comprar 2 dessas empresas, porque elas estão à venda, né, foi dito, né? Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual nos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Quais empresas que esse investidor vai comprar? Então, bem tranquilo, né? Então, vê, você vai calcular a média da receita dessas 5 empresas. E aí, o cara vai querer comprar as empresas que apresentarem a maior média, né? As 2 empresas que apresentarem a maior média. Então, bem tranquilo, né? Média aritmética, certo? Tem que calcular a média aritmética do faturamento, né? da receita bruta das 5 empresas. Então, média aritmética, como a gente viu, bem tranquilo, né? Então, vamos calcular a média de cada uma delas, né? Então, qual é a média? Qual é a média? Média, né? De faturamento, né? Da receita bruta dessas empresas. Por exemplo, da empresa alfinete. Qual é a média de faturamento? É o somar as 3 receitas, né? E dividir por 3. 200 mais 220 mais 240. Dividido por 3. Aí eu vou ter a média da receita bruta. Nesse caso aqui, é só eu perceber o seguinte também, ó, que essa receita aqui, essa média vai ser de 220, né? É só eu ver aqui, ó, 220, eu pego esse 240, daqui eu tiro 20 e jogo para cá, né? Se eu tirar 20 daqui, aqui vira 220. E aqui, eu jogo para cá, aqui vira 220, tá vendo? Ou seja, é como se fosse 3 faturamentos de 220, certo? Vai dar a mesma coisa do que ter um faturamento de 200, um de 220 e um de 240, certo? Então compensa, né? Tirando 20 daqui, jogo para cá, fica tudo 220. Então, a média seria 220, certo? Já aqui, ó, 200 mais 230 mais 200. Se você quiser ver, ó, se você tirar daqui, tirar 20 daqui, tirar 20 daqui, aqui vira 210. Dos 20 que você tirou, você joga 10 para cá, aqui vira 210, e os outros 10 que sobram, você joga para cá. Dá 210 também. Então, é como se fosse 3 faturamentos de 210. Logo, a média vai ser 210. Ou simplesmente somar 200 mais 230 mais 200, dá 630, dividido por 3, 210. Então, 220, 210. Empresa chocolate, ó. A empresa, vamos lá para a pizzaria. A pizzaria, né? São 3 faturamentos de 230. Então, obviamente, a média é de 230. Certo? Percebe o seguinte já, ó, que o cara já não vai comprar a empresa W, né? Porque ele vai comprar as 2 com melhores médias. E alfinete e pizzaria já tem média melhor que bala, né? Então, bala já não vai comprar. A empresa bala. Então, a alternativa que tiver a empresa bala já morre, né? Que no caso é a letra A. Já tem bala, já não serve. Certo? Então, bora lá. Agora vamos calcular as outras, né? Chocolate e tecelagem. Chocolate, ó. 250 mais 210
mais 215. Então, percebe que é uma questão relativamente fácil, né? Mas está lá no Enem. Sempre que é uma questão parecida com essa aí, de calcular a média. Dividido por 3, né? Dividido por 3. Quanto é que daria, né? Ó, daria, nesse caso, 250 mais 210 mais 215. Se eu fizer essa soma aqui, vai dar 675. Se eu tiver somado errado, 675. 675 dividido por 3 dá 225. Então, o faturamento aqui, ó, a receita média da empresa Chocolate foi de 225. Então, ó, 230, 225, 220 já está menor. Então, já, alfinete também já não serve. Então, o que tiver alfinete já morre também. Ó. Então, a letra C tem alfinete, já não serve, e a letra E também. Alfinete não serve. Certo? Então, vamos calcular só agora a tecelagem, né? A tecelagem vai ser, novamente, né? Somar os 3 e dividir por 3, né? Tecelagem, 160 mais 210 mais 245. As 3 receitas anuais dividido por 3. Vou calcular a média da minha receita bruta, né? Dessa empresa aí, tecelagem. Quando eu somar isso aqui, ó, vai dar quanto? 100 mais 200, 300, 300 mais 200, 500. 500. Aí aqui eu tenho 60 mais 10, 70, 70 mais 45, 115. Então, 500 mais 115, 615. Então, daria 615 dividido por 3. Quando eu calcular 615 dividido por 3, vai dar aproximadamente, né? Não divide exato aqui, ou divide, né? Dá 205. Aproximadamente não, dá igual, dá exatamente 205, certo? Então, 205 vai ser o faturamento médio, né? A receita anual média da empresa de tecelagem, que é a menor, né? Então, não serve. Percebe que, embora, né, ela tenha tido aqui, né, um faturamento muito alto em 2011, o fato de ela ter um faturamento bem abaixo, né, em 2009, fez com que ela tivesse a menor média. Então, 205. Se ele fosse analisar apenas o faturamento do último ano, ele optaria pela empresa tecelagem, né? A primeira escolhida era a tecelagem, pelo faturamento do último ano. Só que ele olhou o faturamento dos últimos 3 anos. Certo? Então, 205 é o menor, então também óbvio que não vai entrar. Então, as empresas que apresentaram a maior média, né, a melhor média de receita bruta anual nos últimos 3 anos foi a empresa Chocolate e a empresa Pizzaria. E seria, no caso, a letra D. Certo? Também, por questão bem média, bem tranquila do Enem, né? Tem dificuldade. Tá bom? Vamos fazer outra. Pronto. Aí aqui a gente tá só resolvendo questões, né? Essa aqui agora, outra questão do Enem. Essa foi do Enem 2015. Certo? O que é que diz essa questão aqui? Parlamento ela melhorou. Pronto. A questão diz o seguinte, ó. Um concurso, ó, ele é composto por 5 etapas, certo? Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. Certo? Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. Certo? Então, a prova é composta por 5 etapas, cada etapa vale 100 pontos, a pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. Certo? Pega as 5 notas, divide por 5, vai ter a média de cada candidato. A classificação obedece à ordem decrescente nas pontuações finais, ou seja, do maior para o menor, né? O primeiro vai ser o que tiver a maior nota, e o último vai ser o que tiver a menor nota, né? A ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa, certo? Então, se por acaso empatar a média, vai ganhar quem teve a maior pontuação na 5ª etapa, certo? Então, sabendo disso, né, a ordem de classificação final desse concurso é... Então, aqui na tabela tem os 5 candidatos, ó, candidato A, B, C, D e E, e aqui tem a média nas 4 primeiras etapas. Certo? A média nas 4 primeiras etapas. Não nas 5, tem nas 4 primeiras etapas e tem a pontuação na 5ª etapa. Ele tem a pontuação na 5ª etapa. Aí ele quer saber qual vai ser a ordem de classificação dessas daí. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente até viu na última, no vídeo que eu postei, né? Da última aula. Que é o seguinte. Isso aqui é a média nas 4 primeiras etapas. A média nas 4 primeiras etapas foi 90. Foi 90. A média nas 4 primeiras etapas foi 90. Então, é como se... Vou botar aqui o candidato A, né? Candidato A.
média dele nas 4 primeiras etapas foi 90, é como se ele tivesse tirado 90 nas 4 primeiras provas. Certo? Nas 4 primeiras etapas. Se a média dele nas 4 primeiras, ó, a média nas 4 primeiras etapas. Se a média nas 4 primeiras etapas é 90, é como se ele tivesse tirado 90 nas 4 etapas. Certo? Então, é como se ele tivesse 90, 90, 90 e 90. Porque se você dividir aqui, né, somar os 4 90 e dividir por 4, obviamente você vai obter 90. Certo? Mas não necessariamente ele tirou 90, 90, 90, 90. Ele pode ter tirado, por exemplo, 2,100 e 2,80. Daria a mesma soma. Daria a mesma média 90. Certo? Mas é como se ele tivesse tirado 4,90. Só que aí eu faço, né? Como é que eu calculo a média desse cara? Ele tirou, é como se ele tivesse tirado 90 nas 4 primeiras etapas, mas na quinta etapa, a pontuação na quinta etapa foi 60. A pontuação na quinta etapa foi 60. Então, qual foi a média dele? É eu somar as 5 notas, né? E dividir por 5, não é isso? Somar as 5 notas e dividir por 5. Aí eu vou ter a média dele, né? Então, nesse caso, dá quanto? Dá 90, 90, 90, 90, 4 vezes 90 dá 360, né? 360 mais 60. 420. 420 dividido por 5. Certo? 420 dividido por 5. E quando eu fizer essa divisão, eu vou obter 84. Certo? Então, quer dizer que eu vou botar aqui a média. Média. A média do candidato A foi de 84. Certo? A média do candidato A foi de 84. Agora eu vou calcular a média dos outros candidatos, né? Candidato B. Qual foi a média do candidato B? Ó, o candidato B teve média 85. Então, é como se ele tivesse tirado nas 4 primeiras etapas, né? Então, é como se ele tivesse tirado 85. É como se ele tivesse tirado 85 nas 4 primeiras. E na quinta, ele tirou 85 também. Aí é mais fácil, ó. Porque é como se ele tivesse tirado, então, 5 notas 85. Para calcular a média, né? De números iguais, é ele mesmo, né? 85 vezes 5 dividido por 5 dá 85. Então, a média do candidato B é de 85. Certo? Então, o candidato B aqui, ó, tem uma média de 85. Certo? C, o candidato C. Como foi que ficou o candidato C? O candidato C, ó, já percebe o seguinte, né? Que a média de B é maior que a de C, né? Então, onde B está na frente de C, né? Onde C está na frente de B, desculpa, a média de B é maior que a de A, né? Então, se A, por exemplo, aqui na letra A, o A está antes de B, né? É como se A fosse o primeiro, né? Já que a ordem de classificação é em ordem decrescente. Já não é letra A, né? Porque o B tem maior média que A. Mas vamos lá, C. O C, ele tirou média nas 4 primeiras etapas, a média foi 80. Certo? Então, é como se ele tivesse tirado 4 notas 80. 80 mais 80, é como se tivesse tirado 4 notas 80. E a quinta nota foi 95. Então, faz essa soma e divide por 5. Eu vou obter a média do candidato C. Certo? Que nesse caso vai ser o quê? 80 mais 80 mais 80 mais 80 dá 320, né? 4 vezes 80, 320. 320 mais 95. 320 mais 95, se eu não errei a conta, é 415. 415 dividido por 5. E vai dar 83. Certo? 83. Então, a média do candidato C aqui é 83. Beleza? Por enquanto, não teve nenhum impacto de média, né? Não teve nenhum impacto na média. Candidato D. Candidato D. Ele teve o quê? Média nas 4 primeiras etapas, 60. Então, é como se ele tivesse tirado 60, 60, 60 e 60. Aí, lá na última prova, ele tirou 90. Então, aí eu pego as 5 notas, né? Divido por 5. Lembrando que essas 4 primeiras eu estou supondo que é tudo de 60, já que a média foi 60 nas 4 primeiras. Quando eu somar aqui, ó, 60 vezes 4 dá 240, certo? 240.
60 mais 60 mais 60 mais 60. 240 mais 90, que daria 330. 240 mais 90, 330. E 330 dividido por 5. 330 dividido por 5 dá 66, se eu não estou errando conta. Certo? 66. Então, aqui, ó, o candidato D, nota bem baixa, né? 66. Certo? A média dele. Pronto. Aí eu já tenho aqui, ó, qual é a nota que eu tenho? Quem é que está sendo a maior nota? É B, né? Depois de B, está sendo A. Depois de A, está sendo C. E depois do C, está sendo E. Está sendo E. Certo? Aí percebe que agora eu tenho que ver só o do D, não é? Para ver quanto é que dá. Se eu não estiver errando nenhuma conta, eu posso estar errando conta aqui. Vamos ver o do D. Onde é que ele vai se encaixar? O do D não, o do E, né? O do E, para ver onde é que ele se encaixa. Aqui foi o do D, né? Desculpa, eu não fui do D do E ainda não. Aqui é o do D. Eu estava achando que eu estava errando. Agora falta ver só o E, onde é que o E vai se encaixar. Aí, se você analisar só um pouquinho, você percebe o seguinte, ó, que o E, ele foi tão baixo quanto o D, né? Tá vendo? As 4 primeiras médias foi 60, foi bem baixo. Só que a última nota do E vai ser maior que a do D. Aí, ou seja, a média vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar um pouquinho. Mas não vai ser suficiente para passar os outros, né? Então, o E vai estar aqui antes, ó. E eu, de fato, posso constatar, né? Se eu calcular aqui a média do E, vai ser, ó, 60 4 vezes, né? Vou fazer até aqui direto, do E. 60 4 vezes, que é igual, ó, 64 vezes. 64 vezes é 240. 240 mais 100, que foi a quinta nota, né? Tudo isso dividido por 5, né? Então, dá 340 dividido por 5, que dá 68. Certo? Aumentou só um pouquinho, porque essa nota assim foi maior, né? Então, daria 68. Então, a letra A é a quarta maior média, né? Então, a B, A, C, E, D. Bem tranquilo, né? Que seria, no caso, a letra qual? Letra B. A única que começa com B. B foi a maior média. Então, B é o primeiro. É a única alternativa que tem B como primeiro. Certo? Então, bem tranquilo. As questões, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, que você vai fazer algumas contas com média, né? Mas não é nada de outro mundo. Essas questões de média, de estatística, né, no Enem, são as questões que a gente fala de TRI alto, né? São as questões consideradas fáceis. Eles pedem para que vocês acertem. Certo? Então, pronto. Vamos dar uma pausa aí de 15 minutos, depois a gente retoma para fazer mais umas 3 questões, tá bom?